Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de conferir se você ainda não é inscrito no canal e deixa aquele like se você gostar deste vídeo. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com listas, lembrando que o canal está focado na linguagem C#. Eu vou mostrar para vocês passo a passo já com um exercício. Então vamos ver aqui, faça um programa que leia 20 números inteiros, armazene-os em uma lista. Então a gente vai ler 20 números inteiros e armazenar ele dentro de uma lista. Armazene os números pares na lista par e os números ímpares na lista ímpar. Imprima as três listas. Então, gente, a gente já vai começar trabalhando com listas e vamos já rever alguns conceitos que a gente viu em outros exercícios, que é o conceito dos laços de repetição, né? Porque tanto para a gente inserir os números nas listas e também como para a gente exibir essas listas, a gente vai ter que trabalhar com um laço for para mostrar de uma maneira simples aí para vocês passo a passo. Então, lembrando, para a gente declarar uma lista, a gente como uma variável, a gente tem o tipo e o nome. Aqui a gente vai ter o list, que é onde a gente vai trabalhar com a lista. A gente, entre sinal de menor e maior, a gente coloca o tipo da nossa lista. No caso do nosso exercício, vai ser uma lista de inteiros, né? Ele já dá a sugestão aqui. Então vamos colocar aqui lista completa igual a new. A gente pode fazer dessa forma, né? É só colocar o new entre parênteses que ele já vai entender. Eu vou começar já declarando todas as listas que a gente vai precisar. A gente vai precisar da lista completa. Então aqui eu declarei list, o tipo da lista. Se for uma lista de nomes, por exemplo, a gente coloca list string. Então bem simples, né? E aqui embaixo da lista completa, já vou declarar também a nossa lista de números pares. E a nossa, vou colocar lista par igual a new. E embaixo, lista ímpar. Opa. Int. Lista ímpar igual a new. O que o exercício pede pra gente, né? Opa, coloquei lista aqui, list, com letra maiúscula, né, no começo. Então é assim que a gente faz a declaração da lista. E a lista, ela tem um conceito também de acesso aos valores igual ao de vetor. Então pode ser um pouco confuso no começo, mas a gente conta 1, 2, 3, 4, né? Na lista, em vetores, enfim. Na maioria das linguagens de programação, ou em todas, a gente começa sempre do índice 0, tá? Então a gente vai ter o 0, o 1, então assim por diante. Então, por exemplo, para a gente não confundir, vamos supor que eu tenho uma lista com 20 elementos. Esses 20 elementos, ele vai ter do índice 0 até o índice 19. Então esse conceito às vezes fica um pouco confuso no começo, mas é normal até a gente acostumar. Então aqui a gente já declarou a nossa lista. Como que a gente vai fazer para adicionar os 20 números inteiros à nossa lista? A gente pode usar um laço de repetição for, que é o que eu vou usar no nosso exercício, tá? Então for, a gente declara, né, a nossa variável que vai servir como contador igual a 0. Enquanto o i for menor do que 20, a gente vai incrementar o i++ até ele chegar a 20, que são os 20 elementos que a gente quer dentro da nossa lista. Como que a gente pode fazer isso de maneira simples? Então aqui dentro do nosso laço de repetição é onde a gente vai fazer a entrada de dados para a nossa lista completa. Lembrando que como são 20 elementos, fica um pouco mais chato, né, da gente fazer os testes e tudo mais. Se fosse 1 ou 2 elementos, tudo bem. Para listas maiores, assim, para a gente fazer vários testes, a gente vai ter uma função bem legal dentro do C#, que é o random. Ela gera números aleatórios
para a gente adicionar para fazer testes e tudo mais, para não ter que ficar ou o usuário digitando na mão ou a gente digitando na mão. Então a gente declara aqui dessa forma, né? Random, dá um nome para ela igual a new random. Isso é uma função que vai fazer gerar novos números. Então dentro do nosso for a gente declara um número, int número, né? Que vai ser um número inteiro. Então o nosso random que a gente declarou fora do nosso laço de repetição, random.next, porque ele vai pegar o próximo número. E aqui dentro dos parênteses a gente pode definir o intervalo. Então vamos pegar de 0 até 100. Então isso, cada vez que passar no nosso laço for, ele vai pegar um novo número dentro de 0 até 100. E agora a gente vai adicionar esse número dentro da nossa lista. Então lista completa ponto add de adicionar. E aqui a gente passa o nosso número. Então cada vez que passar pelo nosso laço de repetição, vai adicionar um número randômico dentro da nossa lista com a função add. Vamos já printar a nossa lista inteira para vocês verem. Então, para a gente fazer a exibição de toda a nossa lista, a gente precisa também de um novo laço de repetição. Então, vou declarar da mesma forma, com um único parênteses aqui. Quando a gente for fazer o nosso contador, lembra que aqui a gente quer 20 números certinhos. E aqui nessa lista, a gente, por exemplo, na lista par ou na lista ímpar, elas vão ter tamanhos diferentes. Então a gente pode usar um índice bem legal. Então, enquanto o i for menor do que a lista completa, ponto count. Esse ponto count, ele vai contar quantos elementos tem dentro da nossa lista. Então é uma função muito legal quando a gente não sabe quantos elementos tem dentro dela, para a gente não perder o índice e dar algum erro no nosso programa. Então, lógico que na nossa lista completa a gente sabe quantos elementos tem, mas é bom a gente fazer desta forma. E para a gente exibir a nossa lista completa, eu vou pôr um console.write. Não vou pôr o writeLine, lembra por quê? Porque se a gente põe o writeLine, ele vai pular uma linha. E eu quero exibir essa lista na mesma linha. Então aqui ele já deu a sugestão, né? Lista completa. E aqui, entre colchetes, eu vou passar o nosso i, que ele vai servir como o índice. Então, para a gente acessar um valor dentro da lista, ele é acessado através de um índice. Por exemplo, lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês que tem o índice 0, o índice 1, que ele não começa contando do índice 1? Exatamente. Cada índice, ele guarda um valor. Então, por exemplo, o primeiro número vai gerar 20, o segundo 21. Para mim exibir esse número 20, eu preciso acessar o índice 0. Então, o índice 0, ele é o 20. E aqui eu vou colocar um separador, um mais, entre parênteses, e colocar um pipe para separar. Aqui fora do nosso for, eu vou colocar um console.readKey para não encerrar nosso programa, né, de uma vez. Vou executar aqui, vai demorar um pouquinho, porque é a primeira compilação. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do índice. Então, por isso que a gente coloca aqui o contador. Então, o i aqui dentro do lista completa é o nosso contador. E aqui ele vai gerar os números aleatórios na nossa lista. Olha só que bacana, gente. Então, ao invés da gente pedir para o usuário digitar cada número na mão, a gente usa essa função randômica. E olha só que legal. Ela exibiu todos os números. Então, vou fechar aqui. E dentro da nossa lista completa aqui, do nosso primeiro for, a gente já pode fazer a verificação do número par e do número ímpar com uma condição. Então, vamos colocar aqui um if. E qual que vai ser a nossa condição? Se o número gerado, resto da divisão dele por 2, for igual a 0, o que seria o resto da divisão por 2? As divisões sucessíveis e ele ser igual a 0. Se for igual a 0, significa que é um número par. Então, eu vou adicionar este número na nossa lista par. Então, a gente põe aqui lista par.add número. E assim, a gente vai formar a nossa lista par. Vamos para uma outra condição. Se o número... Vamos colocar resto da divisão por 2 de novo. Igual a 1.
Se ele tiver o resto 1, quando ele tiver no último número lá para dividir sobrar 1, significa que é um número ímpar. Então, lista ímpar.add número. E da mesma forma que a gente fez para o nosso lista completa, para exibir, a gente vai ter que fazer para o nosso lista par e o nosso lista ímpar também. Então, vou apagar aqui o read key. O primeiro eu vou fazer passo a passo com vocês, mas a gente já fez em outras aulas, né? Então, for int i igual a 0, igualzinho. E aqui que entra o conceito. Ele já até sugeriu aqui pra gente. Listapar.count. O que acontece? O nosso lista completa, a gente sabe que vai ter os 20 elementos. Mas o lista par e o lista ímpar não. Então, por que a gente colocaria aqui i menor do que 20? Daria um erro no nosso programa. Então, a gente faz dessa forma, que fica bem legal aí. E vai executar da maneira correta, né? Então, a gente põe um console.write, lista par. Ele já sugeriu aqui pra gente. Esse último for eu vou só copiar. Meu mouse tá um pouquinho ruim. Deixa eu só... E aqui colar embaixo. E aqui a gente só substitui onde está a lista par por lista ímpar. Para a gente não ter problemas. E vamos ver se a execução vai estar correta. Vamos pôr um separador aqui em cada um. Console.writeLine. Vou colocar uma string lista par. Lembrando que aqui eu coloco o writeLine para poder pular uma linha, né? E aqui vai ser a nossa lista ímpar. Vamos ver se vai ficar da maneira correta. Vamos pôr o console.readKey aqui, para não encerrar o nosso programa. Salvar e executar. Vamos ver se vai dar certo, hein? Então aqui ele vai gerar novos itens, né? Então gerou novos números aleatórios, vocês vão ver que não são os mesmos números. Aqui, como ele está printando na mesma linha, o lista par saiu na mesma linha, mas a gente pode dar um /n para pular. Então aqui, lista par 22, 96, todos os números pares, lista ímpar, todos os números ímpares. Então para vocês verem, tem tamanho bem diferente as nossas duas listas. Deixa eu mudar aqui só para não confundir vocês. Então para pular a linha aqui, só dá um /n antes de cada lista. E vamos executar novamente. Então por isso que a gente usa o lista ímpar.count. Escrevi fora aqui das aspas duplas. Vou corrigir, salvar e play. Então por isso que a gente põe o lista.count. Lembrando que o lista ele tem vários e várias funções que a gente vai estudar mais a fundo, mas esse foi um exercício mais básico aí para a gente entender com vários conceitos e relembrando vários conceitos que a gente já viu aqui no canal também. Então lembra que a lista ímpar tinha dado bem maior do que a lista par, agora foi ao contrário. Então, novos números aleatórios. Essa função random é muito legal, gente, para fazer vários testes com lista maiores, para a gente testar mesmo o nosso programa. Então, para não ter que ficar digitando na mão ou pedindo para o usuário digitar. Então, ficou bem legal o nosso programinha. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com seus amigos que gostam de programação e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!